Boa noite. Pai Jesus. Para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, meu nome é Gilmar, mas vou fazer o protocolo, né? Vamos seguir. Meu nome é Gilmar, sou casado, sou da comunidade há 10 anos, mas sou consagrado há 2 anos, esse ano completo 3 anos dessa consagração. E essa é a minha primeira aula, que não seria eu que ia dar essa aula, mas, todavia estou aqui. Então, espero que eu possa ajudar vocês. E esse nosso tema é com base na oração, página, eu acho que se for a mesma página, 27. Isso? Tá bom, porque eu imprimi no meu computador, vai estar diferente. O que é esse combate na oração? Esse combate na oração está bem explicado lá no livro de Efésios. Se vocês olharem um pouquinho para baixo aí, está em negrito, passagem de Efésios 6:11. Vamos ler juntos? Não estamos lutando contra seres humanos que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, o que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer o quê? Que o homem, nós não somos apenas seres corporais, ou seja, só matéria, apesar de sermos também matéria, mas nós também somos espirituais. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que é este combate na oração? O que nos fortalece nesse combate na oração? É fortalecer no espírito. Porque, na verdade, a nossa oração, que nós fazemos neste combate da oração, e a Edivane já, com certeza, já deve ter dito isso, o que fortalece é o espírito. A primeira parte do nosso ser, que é fortalecida com a oração, é o nosso espírito. Porque o homem, ele é corpo, alma e espírito. Então, nós não vivemos só de um mundo material. Nós também vivemos um mundo sobrenatural. E neste mundo sobrenatural, habita espíritos sobrenaturais, habita o bem e habita o mal, habita Deus e habita o diabo, habita o demônio, E nesta luta, neste combate espiritual, ou nós nos aproximamos de Deus neste mundo espiritual, ou nós nos afastamos de Deus, E o fato de você se afastar de Deus é porque você está se aproximando de outra coisa, Se existe o bem e se existe o mal, nós sabemos que o bem e o bom é Deus e o mal é o demônio. Então, se eu me afasto de Deus, eu me aproximo do mal, Isso é bem claro na nossa vida espiritual. O mal das pessoas que vivem nesse mundo, não é só o fato também de não acreditar que Deus existe, mas é também de acreditar que o mal não existe. Porque Deus, ele entra na nossa vida, ele opera na nossa vida através da nossa permissão. Deus, ele não invade a nossa privacidade. Deus não vai lá e não faz algo na minha vida que eu não permito que Deus faça. Deus trabalha dessa forma. Já o inimigo, ele trabalha conforme as brechas que a gente vai dando. Se você dá abertura para o demônio agir na sua vida, ele vai agir. Se a gente deixa lá a flechinha para ele entrar na nossa vida, ele vai entrar. Então, este combate na oração, isso que nós fazemos na oração, é justamente isso. Não é só a questão do corpo. A pessoa que vive só da matéria, ela tem um espírito pobre. A pessoa que vive apenas pensando que Deus não existe, se ela pensa que Deus não existe, é porque ela também pensa que o diabo não existe. Só que tem um fato muito importante, o fato de a gente não acreditar no diabo não significa que isso não nos livra do mal que ele faz por nós. Significa que ele não vai dizer, não, aquele cara ali ele não acredita em mim, então eu não vou chegar perto dele. Não, é muito bem diferente. Pelo fato de eu não significa que eu não acredito que o diabo, o diabo não existe, então ele não existe, eu não vou chegar perto desse cara. Não é bem por aí. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais eu me aproximo do inimigo. Então, este combate na oração, isso que o Paulo está dizendo aqui, e nesta passagem o Paulo ainda vem comparar justamente
esta armadura do soldado romano da época, né? Justamente para mostrar, para simbolizar que realmente é um combate, onde ele fala do capacete, da couraça, fala do escudo, fala da espada. Então tudo isso ele demonstra, ele descreve ali a armadura do soldado romano da época, comparando com a armadura do cristão. Então, se nós formos ver lá em Efésios 6, está o título como a armadura do cristão. E um dos pontos que é esse que ele inicia falando que é justamente sobre isso. Nós não lutamos apenas contra seres materiais. E Jesus também disse isso. Jesus disse: não tenha medo daquele que pode matar o corpo. Aquele que pode matar e ferir o corpo, mas tenha medo daquele que pode destruir a alma. Então Jesus está dizendo isso. Não tenha medo das pessoas em si. Não tenha medo do que a pessoa vai fazer com você. Porque muitas das vezes a gente, e isso está explícito nesse mundo inteiro, não é? A pessoa, ela se protege de todos os lados, né? E claro, não estou dizendo que isso nós não devemos fazer, né? Claro que nós temos que ter também um pouco de prudência, né? Não vamos andar aí com 5 mil reais no bolso achando que não vai acontecer nada, né? Não é bem por aí. Mas as pessoas, elas se preocupam com sua segurança, a segurança do seu corpo, a segurança dos seus bens, mas o maior que nós temos, o mais precioso que nós temos, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, nós não cuidamos. Ainda Paulo vai dizer ainda que, quando ele fala sobre a morte, ele diz que, claro, e a gente vê isso, né? Que a pessoa, quanto mais velha ela vai ficando, claro, o corpo vai se definhando, né? Mas isso não quer dizer que a sua alma, que o seu espírito também está envelhecido. Existem pessoas jovens, pessoas novas no corpo, mas porém com o espírito totalmente envelhecido, totalmente esbagaçado, né? Então, por isso que Jesus vai dizer: não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, mas tenha medo de quem pode destruir a sua alma, pode matar a sua alma. Isso é o quê? Esse é o mundo espiritual que nós vivemos, né? A gente, claro que isso é uma questão da fé. Nós cremos naquilo que nós não podemos ver. Isso é o poder da fé. Eu creio naquilo que eu não posso ver. E claro que dentro desse mundo espiritual, eu não estou dizendo aqui essa questão do mundo espiritual para que a gente tenha medo do mundo espiritual. Não é isso. Mas que a gente que a gente se prepare, que a gente entenda o mundo que nós vivemos. Nós não vivemos em um mundo, e aqui eu quero que nós possamos entender uma coisa: o que acontece no mundo espiritual, ele reflete no nosso mundo material. Então a pobreza que vive o espírito é a pobreza que vive o corpo. Deu para entender aqui? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa é curada, a pessoa vem em uma reunião, em qualquer outro lugar da igreja, a pessoa é curada. Antes dela ser curada do corpo, através da fé, que é algo espiritual, ela já acredita que foi curada. É assim que Deus trabalha. Então, primeiramente eu obtenho no espírito, para depois obter no corpo, para depois obter no material. E esse é o trabalho da fé. E esse também é o combate da oração. Porque não adianta eu orar e pensar apenas também no mundo espiritual, mas também eu tenho que pensar que eu sou matéria, que eu sou corpo. Eu não sou só espírito, eu também sou corpo. Mas aquilo que está e que reflete na minha vida e tudo isso que eu vejo, e o mundo está desta forma justamente porque o homem, primeiramente, ele se afastou de Deus no mundo espiritual. O homem não busca mais a Deus. Então, o que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos hoje, justamente é o fruto do que o homem deixou de buscar a Deus, o homem deixou de acreditar que Deus existe, o homem ele só pensa que ele é matéria, né? Essa vida, ele só tem essa vida aqui, acabou depois, sei lá o que acontece, né? Uns acreditam que você renasce em forma de jegue, de jumento, outro acha que nasce cachorro, outro fala que fica dormindo lá, não sei. Mas o fato é que desta vida nós temos uma outra vida eterna. Mas esta outra vida eterna, ela será
será um fruto dessa vida que nós vivemos aqui. A vida, a proximidade que nós temos com Deus aqui nesta vida, é na verdade o que eu vou obter depois. Então, ou seja, o que eu estou plantando aqui eu vou colher lá na frente. Se eu tenho uma vida de intimidade com Deus e nesta vida eu vivi uma proximidade com Deus, quando a minha jornada nesta terra acabar, nesta vida acabar, aí sim eu serei um ser espiritual e estarei com Deus. Mas até então eu tenho que viver na prudência, mas eu tenho que estar nesse combate da oração. Porque nós ainda vivemos aquele combate do homem velho com o homem novo. As nossas mentalidades passadas, aquilo que nós fazíamos, o pecado, tudo isso, a cada dia ele vem querendo nos derrubar, ele vem querendo nos arrastar para longe de Deus. E esse é o combate na oração. Só que isso nós só podemos obter a partir do momento que nós nos colocamos perante a presença de Deus. Porque, como eu dizia, o mundo hoje está dessa forma, porque o homem se afastou de Deus. Então, ou seja, no mundo espiritual, o homem se afastou de Deus, e se afastou e foi se aproximando do mal. E isso, lógico, que acarreta no mar. A pessoa vai lá e não tem mais consciência de que a vida da outra pessoa é preciosa, de que aquilo que ela tem não tem mais respeito humano. Então tudo isso acarreta dentro de uma distância, de um afastamento de Deus. O mundo está dessa forma hoje porque o homem se afastou de Deus e cada vez mais vai se afastando de Deus. Amém? Quando orar é complicado, um dos dramas da oração é orar quando se está sendo provado. Neste momento pensamos que nossa oração não está sendo ouvida, porque parece que Deus está longe demais para preocupar-se conosco. E muitas das vezes chegamos ao ponto de pensar que literalmente estamos sozinhos. Você já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim, levanta a mão. Quem está pela internet não levanta a mão porque eu não estou vendo. Então, assim, um dos pontos mais complicados da oração e um dos momentos mais difíceis, podemos dizer assim, é quando nós oramos, porém a gente parece que não está sendo ouvido. Parece que a gente não obtém uma resposta de Deus, parece que Deus não está nem aí para a gente. São nesses momentos que precisamos nos apoiar na palavra de Deus. E o bonito é que ela sempre é atual, pois não dá palavras acertadas. Exemplo, o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Todos certamente já sentimos isso em alguns instantes de nossa vida, mas a sequência é surpreendente. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Agora diga seu nome. Vocês sabem o seu nome? Agora diga seu nome. O seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas buradas. Ou seja, quando a gente acha, porque o nosso pensamento é esse, a questão nossa da oração é a gente falar e Deus vai fazer. Não, Senhor, eu quero que, antes de você fechar a boca, já aconteceu. Eu queria um carro. Não aconteceu um carro. Mas nós temos que pensar também que a oração, ela não é o que muitas das vezes nós pensamos que é algo repetido. Não estou dizendo aqui sobre a questão de reza. A reza tem a sua importância. Estou dizendo que não é válida. Ela é válida e muito válida. Mas a oração, que a gente vai falar, pessoal, a minha intimidade com Deus, o que é na verdade a oração? É a minha intimidade com Deus. O grande ponto de quando nós falamos, eu tenho que orar a Deus. Quando a gente fala orar a Deus, aparece uma grande interrogação na nossa mente. Fala, não, beleza, eu tenho que orar a Deus, mas como que eu faço isso? Como que eu vou orar? Não sei o que fazer. Como que é esse negócio aí? Às vezes a gente pensa, e quando a gente fala sobre isso, não, esse negócio é coisa da renovação carismática, né? Não, isso é coisa de Deus, né? Vamos rotular as coisas, né?
O que é oração? É um momento de intimidade com Deus. Semana passada, conversava com um casal aqui na minha casa, eu e a Gabi, e nós dizíamos isso para eles: vocês têm que orar. E eu dizia isso para eles, mas como são pessoas que não têm uma caminhada na igreja, então eu percebi que eles ficaram olhando com uma cara assim, né? Beleza, fácil falar, né? Quando a gente não sabe fazer, fica difícil. O que é a oração? Da mesma forma que eu converso com um amigo meu, eu converso com Deus. Às vezes a gente acha que orar é a gente ficar falando palavras bonitas, né? Não, deixa eu procurar aqui, né? Ó Senhor, tomado. Aí você começa a falar difícil que nem você sabe o que você está falando. Se você não sabe o que está falando, Deus olha assim e fala: eu não sabe nem o que está falando, como é que eu... Não tem jeito. Então, assim, nós temos que orar na simplicidade do nosso coração. A mesma forma que eu converso com um amigo meu, que eu converso com meu pai, que eu converso com a minha mãe, é a mesma forma que eu tenho que conversar com Deus. Sabendo que Deus é Pai, e está dizendo aqui que ainda que a mãe se esqueça do seu filho. Claro que se a gente olhar para alguns anos atrás, é um escândalo, mas hoje a gente vê isso acontecer. A mãe larga o filho, esquece do filho, joga o filho fora. Eu imagino esse amor de mãe, né? Tanto de uma mãe com o filho, e do filho com a mãe. Se uma mãe de um ser que ela gerou, se o ser humano ainda é capaz de fazer uma coisa dessa, ainda que isso aconteça, porque Deus quer dizer aqui que, em último caso, ainda que todas as pessoas esqueçam de nós, mas Ele não esquecerá. É isso que Deus está dizendo. Que independente de qualquer circunstância, Deus está conosco. Ele está pronto a ouvir a nossa oração, a ouvir o nosso clamor. Mas aí que está a questão: mas o que eu vou falar para Deus? Não significa que eu tenho que ouvir, né? Às vezes, principalmente quando nós estamos em grande número, né? Aí, não, vamos orar. Aí você primeiro ouve a pessoa que está do seu lado falando para você poder falar. Aí a pessoa fala: ó Senhor meu Deus. Eu disse: ó Senhor meu Deus. Eu te louvo, né? Eu te louvo. Porque nós não sabemos como fazer. Mas a oração, ela não é uma coisa difícil. Não tem... O segredo da oração é que ela não tem segredo. Né? Vou pegar as palavras do Luiz, lá do nosso irmão de Botucatu. O segredo é que não tem segredo. O fato é que essa questão de como nós oramos, ela reflete, na verdade, da forma que nós vemos Deus. Se eu vejo Deus como um ser distante e místico, e tão longe, então eu oro de qualquer forma. Mas se eu entendo que Deus é Pai, e Deus está próximo, Deus é meu amigo, porque a palavra diz que antes, Paulo vai dizer antes, nós éramos inimigos de Deus, mas através da morte de Cristo na cruz, nós somos amigos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Então eu tenho que ver Deus como um amigo. Antes nós éramos inimigos porque o que nós fazíamos não agradava a Deus. Mas hoje eu tenho consciência de que Deus existe e que Deus me ama. Então eu tenho que ver Deus como justamente, porque se Deus me considera como um amigo, por que eu não vou considerar Ele como um amigo e Pai? Eu tenho que considerar Deus como um amigo e Pai. Isso facilita muito a nossa oração, esse nosso convívio, essas nossas palavras com Deus. E aqui é a questão da dificuldade. Quando a gente entra nesse momento onde está complicado, onde está ruim, onde está difícil, normalmente nós esquecemos de orar. Porque quando está indo tudo muito bem, mas a gente, não, beleza, Deus, né? Aí vira um anjo, né? Porque está indo tudo muito bem. Mas a hora que a coisa fica complicada, porque quando está indo tudo muito bem, não, Deus, vai fazendo que está legal, continua que está bom. Mas a hora que o negócio começa a estreitar, a gente não vai orar. A tendência é a gente esquecer. Porque assim, quando o problema chega, quando as situações nos apertam, a gente quer dar o nosso jeito. A gente esquece que Deus pode fazer. E é nessa hora onde Deus quer operar. Nesse momento a gente costuma tirar Deus
do caminho, fala, não, Deus, deixa que daqui para frente eu faço, porque o Senhor não está fazendo nada. Quando a situação começa a apertar, quando o caldo começa a ficar grosso, quando o moio azeda, aí a gente vai lá e põe a mão para fazer. A gente não ora mais, não pede mais o auxílio de Deus, não pergunta se é aquilo que nós temos que fazer. E o fato é esse mesmo, nossa, perguntar para Deus se eu tenho que fazer, justamente. Porque se Deus é dono de todas as coisas, por que Deus não pode nos orientar? Não, Senhor, eu quero comprar aquela casa ali. Pergunta para Deus se você deve realmente comprar aquela casa. Você não pede um conselho, você não pede um conselho para um amigo seu? Pô, cara, vem cá que você entende de imobiliário, você entende de carro, você entende de não sei o quê, me dá um alô aqui, me ajuda. Ou isso aqui é bom, isso aqui é ruim, devo fazer, não devo fazer? Como que eu devo fazer? Eu dou entrada, não dou entrada, o que eu faço? Com Deus é a mesma coisa. Eu aceito esse emprego ou não aceito esse emprego? Isso vai me afastar de Deus ou isso não vai me afastar de Deus? Eu devo ir para cá ou devo ir para lá? Quem sabe Deus. Porque se eu estou entregando a minha vida a Deus, e a gente tem mania de fazer isso, não, Deus, toma, não, devolve, peraí. Não, toma, não, devolve. Não, toma isso aqui. Não, esse aqui você me devolve, porque esse aqui deixa que eu faço. A gente tem mania de fazer isso. Não, Senhor, pode fazer isso aqui. Não, mas no meu casamento, deixa que eu resolvo, porque aqui o moer é mais grosso, deixa que eu faço. Aqui deixa que eu entendo. Nas bicas, nas porradas, nos tabefes, às vezes apanha, às vezes bate. Mas Deus quer entrar em todas as áreas da nossa vida. E principalmente nas áreas onde a gente acha que é mais difícil, a gente costuma ir lá e meter a mão. A gente não pede o auxílio de Deus. E é essa hora que Deus permite que as coisas aconteçam, para Ele mostrar que Ele está do nosso lado. Porque quando tudo vai bem, como você vai saber o que Deus está fazendo? As aflições chegam, os problemas chegam, porque Deus quer que nós chegamos ainda mais perto dEle. Porque Ele sabe que quando a coisa vai indo também de qualquer jeito assim, a gente acha que o mérito é nosso, né? Pô, tá tudo beleza, nossa, eu sou demais, eu sou o cara. E Deus vai ficando no canto, né? Não, Deus, obrigado, valeu, tal. Agradece a Deus e faz um monte de coisa. Mas a hora de Deus operar, a gente não deixa. Mas é na hora que o calo aperta, que Deus tem que se manifestar na nossa vida. É aí que Deus quer fazer, Deus quer operar. Como lidar com os bons e os maus momentos? De fato, a oração é o repouso nos braços do Pai. Mas para chegar a esse estado interior é preciso trilhar difíceis caminhos. Há momentos em que a oração se transforma numa cruz pesada e as dificuldades nos impedem de estar com o Senhor. São nestas horas que precisamos proclamar palavras de fé, como a do Salmo 23, verso 4. Pega lá, Salmo 23, verso 4. Um salmo muito conhecido. Eu vou até dizer o começo do salmo, mas vocês vão saber repetir. O Senhor é meu pastor. Viu como vocês conhecem? Salmo 23. Todo mundo achou? Salmo 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Veja que profundidade. O salmista vai dizer: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Um vale escuro como a morte. Não tem algo mais escuro do que a morte, porque ninguém sabe como que é a morte, né? Ninguém sabe a hora que chega, ninguém sabe quando que é, ninguém sabe como que acontece, ninguém sabe como que é depois. Não é? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, ou seja, você pensa que você está à beira da morte, você não sabe o que fazer. Mas ainda assim, eu confio no Senhor, eu tenho fé no Senhor. Isto é a oração. É proclamar palavras de fé. Isto é a fé.
questão da oração. Que se eu estou vendo a tribulação da minha vida, algo está acontecendo, não está difícil, está complicado, está ruim. Mas se eu continuo falando isso, não, bicho, não, está ruim, aí vai continuar ruim, vai só piorando. Porque nesta hora onde nós devemos clamar a Deus, e nós temos que dizer também, não, vai melhorar, está melhorando, porque eu confio no Senhor e o Senhor tem o melhor. Isso vai dando ânimo, isso na sua oração vai te levantando. Deus vai pegando você pela mão e vai te levantando, vai tirando, vai nos tirando desse vale da morte. Vai, nos pega pela mão naquele momento difícil, porque se a gente já está num momento difícil, e a gente já costuma fazer muita cagada, né? Já está difícil. Aí a gente vai lá e piora a situação e pronto, né? Não dá. É a hora que Deus tem que ir lá e operar. Mas Deus opera conforme a nossa fé. E eu tenho que dizer, eu tenho que falar, não, esta situação vai acabar. Porque Deus está comigo. Isso é oração. Mas isso não é dizer da boca para fora. Isso é no meu momento com Deus. E não é dizer somente para as pessoas, mas é dizer para Deus. Não, Senhor, eu sei que está complicado, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai operar. Eu sei que o Senhor vai fazer. Um grande dos maiores problemas que nos afligem nesses momentos é o desespero. Quando começa a acontecer essas coisas, bate o desespero, você não sabe o que fazer. Bateu o desespero, vixe, aí fica difícil mesmo. Porque você se afunda ainda mais, você não encontra saída. A pessoa que está segura em Deus, ela não se desespera. Porque ela sabe que Deus vai fazer. Deus vai operar. Mas se eu continuo fazendo, e aí, meu filho, aí você vai ficar nesse vale aí por muito tempo. E dependendo da situação ainda, esse vale de morte não significa a questão só da morte espiritual, da morte natural. Mas também a morte espiritual. Não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo. Porque você vai se aproximando desse vale de morte, você vai se aproximando da escuridão. E infelizmente tem gente que chega nesse vale, nesse abismo e acaba caindo. Porque vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus, vai se afastando de Deus. E fazer o quê? Chega a um ponto que fica inalcançável. Né? Mas nós temos essa possibilidade e essa escolha, e Deus está com os braços abertos esperando que nós chegamos cada vez mais perto dele. Às vezes experimentamos o vale escuro da solidão, do desespero e da terrível ideia de que a caminhada com Cristo não está valendo a pena. Esse estágio, apesar de doloroso, que não é fácil, não estou dizendo que nesse momento a gente tem que ficar dando risadinha, né, soltando rojão. Sabemos que é um momento difícil, todos nós passamos por momentos difíceis. Não significa, não, vamos ser falsão agora. Né? Não é questão de ser falso, é questão de fé. Apesar de doloroso e útil, a obra de Deus em nossa vida, peraí que eu estou perdendo. Esse estágio, apesar de doloroso, é útil à obra de Deus em nossa vida. Pois quando o atravessamos, provamos se de fato nossa oração depende de sentimentos e emoções ou da graça de Deus. Porque quando nós estamos bem emocionalmente, nós não buscamos a Deus. Ou nós buscamos a Deus. A grande maioria não busca a Deus quando está nas dificuldades, mas existe sempre a minoria que quando está tudo bem não quer saber de Deus, mas quando o calo aperta busca a Deus. Né? Isso vale tanto para um lado quanto para o outro. Tem gente que só volta para a igreja quando a situação está ruim, que aí vem buscar a Deus. Né? Mas aí quando a situação melhora, sai fora, sai correndo. A Bíblia compara a vida humana às árvores, pois a exemplo delas também passamos por fases de estações, bons e maus momentos. Para manter-se viva, a árvore deve estar junto às águas. Do mesmo modo, nosso segredo é estar no Senhor, quer dizer, nas águas do seu Espírito, que nos alcança pela oração pessoal, estudo da palavra, liturgia e sacramentos.
principais tentações. Para vencer no combate espiritual é necessário conhecer os maiores adversários interiores. O primeiro, o cansaço. Ele paralisa e impede de orar sem cessar. É somente na oração que podemos dominar a fadiga, que não é natural. Eu mesmo digo isso por experiência própria. Quantas das vezes eu cansar, falo, não vou orar hoje. Mas eu tenho. Eu vou lá, com pouco da disposição que eu tenho, mas não quer dizer que eu vou fazer por obrigação. Eu vou lá, vou me colocar na presença de Jesus. E quando eu começo essa oração, parece que aquele cansaço foi sumindo. Muitas vezes também na reunião da célula já aconteceu comigo. Está cansado, só o bagaço, só o pó da raviola. Começa a reunião de célula, parece que não aconteceu nada. De repente eu estou lá já e nem sei o que aconteceu. Por quê? Porque Deus restaura nossas forças. Quando nós nos colocamos em oração perante a Deus, Deus olha para a gente e fala assim, não, peraí que eu preciso dar um trato em você primeiro, peraí, fazer um check-up aí, que tu tá meio bagunçado. E Deus também opera. Porque não só nós ansiamos, nós temos que ansiar por esse momento com Deus, mas Deus anseia esse momento conosco. Muito mais do que nós, que muitas das vezes nem ansiamos, né? Mas Deus anseia a todo momento, a todo instante, esse momento de estar conosco. E Ele faz o que é possível para que nós estejamos com Ele nessa hora. O desânimo. Rezamos e nada acontece. Ficamos decepcionados por não sermos atendidos. Desanimados diante das enfermidades, das dificuldades do dia a dia, da tristeza, dos nossos fracassos, da dureza das pessoas. Em geral, não olhamos para Jesus na oração, olhamos para nós mesmos. A arma para vencer o desânimo é a oração sincera. Aqui entra um fato. Muitas das vezes, essas dificuldades, essas tristezas, essas coisas que nos rodeiam, elas acabam tirando o nosso foco de Deus. Muitas das dificuldades vêm e elas acabam tomando o lugar principal da nossa vida, onde nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as dificuldades. E quando nós olhamos para o tamanho das dificuldades, nós desanimamos mesmo. Porque perante as dificuldades nós olhamos e falamos, putz, eu não consigo resolver isso aí. Mas Deus pode fazer, porque nada é maior do que Deus. Mas o grande mal do desânimo, quando nós desanimamos, quando nós tiramos o foco de Deus e olhamos para as pessoas, nós olhamos para os nossos problemas. Muitas pessoas se afastam da igreja porque ficam focadas nas pessoas. Fica focado no padre, fica focado no pregador, fica focado no fulano, fica focado no líder, não sei quem. Esquece que as pessoas são seres humanos e todo mundo uma hora tropeça também. Só que quando a pessoa está agarrada no ser, na pessoa, quando ela cai, elas caem junto também, acaba desanimando. Mas o foco principal é Deus. Porque assim, a gente, quando nós olhamos para as pessoas, e também é algo que nós temos que abrir no nosso coração, e aqui não deve gerar uma confusão, porque na oração, Deus coloca, quando nós estamos em oração, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida para nos orientar. Porque quando nós menos esperamos, quando nós estamos nas dificuldades, pessoas para nos afundar é que não faltam, né? Deus, pessoas que tenham fé para também nos ajudar. E nós não só também olhamos para as pessoas, nós olhamos para os problemas das pessoas. Muitas pessoas desanimam porque ficam olhando para os problemas das pessoas. E olham, não só assim, na vida dela está beleza, mas ela fica olhando para o problema do outro lá. E também às vezes olha para o seu próprio problema e só fica ali focado naquilo que está acontecendo. Mas Deus está onde? O nosso foco da nossa vida tem que estar em Deus, não nos nossos problemas. Distração. Quando não conseguimos nos concentrar, nossa imaginação gera uma série de pensamentos. A arma para vencer a distração é orar em voz alta
e contemplar algum objeto sacro, imagens, ícones, crucifixos, etc. Eu tinha um grande problema, agora eu faço oração durante a manhã, porque como eu trabalhava muito cedo, eu não conseguia fazer oração de manhã, então eu fazia à noite. E à noite, sabe como que é, né? Você vai fazer oração, começa a pescar, né? Então, você tem que utilizar de criatividade para você passar desses momentos. É claro que tem gente que vai orar, deita na cama, põe o cobertor e encosta a cabeça no travesseiro. Não, eu vou orar. Ah, meu filho, lógico que você vai dormir. Aí também você quer demais, né? Não, deita no sofá, põe a cobertinha lá. Não, agora eu vou orar. Dá 2 minutos e já está dormindo. Nossa, repousou no espírito, né? Não, velho, dormiu mesmo. Mas também não pode vacilar, né? Não, eu vou fazer minha oração 00:30. Não, eu acordei 5 horas da manhã, mas eu vou fazer meia-noite. Você não vai fazer nada, meu filho, você vai dormir. Não dá. É claro que nós temos que ter o momento certo, a hora certa, o local certo. Mas tem aquele dia que você trabalhou igual um cavalo, né? Que você está cansado. Não, aí você vai fazer sua oração sentadinho na cama, com a cobertinha, você vai dormir. Não, essa hora que você está só pó, levanta, fica em pé, senta uma cadeira na mesa, sei lá, planta bananeira, aí você não dorme, quer ver você dormir? Fica com o pé só lá para laje, né? Porque se eu dormir eu morro. Não dá mais não. Para muitas pessoas, às vezes, uma música ajuda. Por isso que você sempre ter uma imagem em casa, um crucifixo ajuda na oração. Você ter algo que demonstre sua fé ajuda na oração. Tem um artigo no site da comunidade que fala sobre a oração, sobre a leitura da Bíblia. E um rapaz dá esse testemunho, que ele fez o propósito de todo dia orar. Ele chegava do serviço e orar. Mas ele falou que foi muito difícil, porque tinha dia que ele chegava muito cansado, e ele ia orar e começava a dormir. Então o que ele fazia? Ele orava andando pela casa. Ele ficava com a Bíblia assim e tal, não sei o que, ficava andando para casa, porque se ele parasse, ele dormia. Então, nós vamos dar boi também, né? Porque, é como eu disse, nós somos seres espirituais, mas também a gente é homem, a gente dorme, a gente não tem jeito. Principalmente no frio, né? Não dá frio, eu vou me cobrir aqui para orar. Vai orar muito, viu? Intranquilidade interior. Ah, sim, sem contar nessa questão de distração, você começa a perceber que você está distraído quando você começa a orar e você começa a pensar em outras coisas. Eu era assim porque eu ia orar e eu já começava a pensar no que eu tinha que fazer quando eu fosse trabalhar. Mas que raiva que eu pensando no trabalho, gente. Aí você começa a pensar no que você vai fazer no outro dia, o que você vai fazer na janta, que roupa que você vai usar, que hora que você vai acordar. Quando começar a vir esses pensamentos, você já falou, opa, estou distraído. Vamos retomar aqui, vamos retomar. Volta para Deus aí, você já está fugindo, né? Já está escapando. Começa a pensar nas contas. Rapaz, venceu a conta hoje. Pronto, já venceu. Você não vai pagar mesmo, então deixa quieto. Paga amanhã. Não tem problema. Ixi, vai vencer amanhã. Não, beleza, vai vencer amanhã, está tranquilo. Ixi, venceu para uma semana. Não, mais um dia vai fazer diferença. Então não fica pensando em muitas coisas. A gente que senta lá e começa a pensar, ixi, ó, tem que trocar o teto, hein, velho. Ô bem, quando você vai pintar o teto? Aí começa a olhar, pia caindo, nossa, olha o tanto de louça aqui para lavar. Não, você começa a pensar e Deus vai só olhando, né? E eu fico aonde, né? Então começa a ver esses pensamentos, aí você já, opa, peraí. Às vezes é o local, se o local não ajuda, se o local te distrai, procura um lugar mais tranquilo, um lugar mais sossegado. Procura, separa o horário. A hora que você está orando lá, a hora que o moleque está dormindo, a hora que o esposo sair para trabalhar, que ele não fica te apunhando, a hora que a mulher está em casa também, fica mandando secar aquele terreno, aproveita que não está em casa, o horário que você sabe que não está, que você está tranquilo. Ou se tiver alguém em casa, as pessoas também têm que saber que você tem aquele momento sagrado, que você não pode ser incomodado. Não adianta você orar com o marido te incomodando, com a esposa te incomodando, com o filho puxando o cabelo. Não dá.
Não dá, você tem que ter o momento certo, a hora certa, onde você consiga se concentrar. Intranquilidade interior. A primeira coisa que devemos fazer é identificar a origem dessa intranquilidade. Pecado, nervosismo, incredulidade, etc. A seguir, devemos nos abandonar nas mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos refletindo sobre o nosso mal-estar, sobre o pecado. Isso acaba nos afastando de Deus, isso acaba nos diminuindo na presença de Deus. É claro que nós temos que reconhecer que Deus é soberano e Ele é mais do que todas as coisas. Só que Deus nunca diz que nós temos que olhar para Ele e diminuir a nossa pessoa, dizer assim: nossa, eu sou um miserável desgraçado mesmo, viu? Deus nunca disse para a gente fazer isso. Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então a gente começa a olhar os nossos pecados e a gente vai se diminuindo e a gente começa a pensar assim: ah, não, eu sou tão ruim que Deus não vai fazer nada. Aí realmente Deus não vai fazer porque você não está crendo. Não, Deus, se Deus quiser, Ele vai fazer. Meu irmão, aí você já acabou com tudo já. Aí já acabou. Não, porque eu sou muito. Não, você tem que pensar, você e Deus. Se você tem um pecado, se alguma coisa está te impedindo ali, alguma coisa que você fez, entrega nas mãos do Senhor. Você já está ali mesmo com Ele, e Ele que vai resolver o problema. Aí depois, outro dia, procura um padre lá, se confessa e está tudo resolvido. Pressa. Essa é uma arma que Satanás usa frequentemente. Às vezes damos motivos justos para a correria: emprego, serviço doméstico, escola, apostolado da igreja, etc. Para vencer a pressa, faça da oração sua prioridade, buscando em primeiro lugar no seu dia. Vocês estão vendo que tem os textos aí, tá? É para vocês lerem, viu? Vocês estão achando que eu vou ficar lendo para vocês estão enganados, viu? Então vocês chegam em casa, leia, viu? Está achando que eu vou ficar aqui dando boi para vocês, não? Essa questão da pressa aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente acha que está na comunidade, a gente acaba se enfiando um monte de coisa. Ah, irmão, você tem feito sua oração? Eu não tenho porque eu não tenho tempo. Opa, pera aí, alguma coisa está errada. Tem um desequilíbrio aí. Nada pode tomar o lugar da sua oração, do seu momento com Deus. Nenhuma atividade, nada mesmo. Você tem que ter o seu momento separado para Deus. E nada pode tirar isso. Ah, é pressa, né? Hoje em dia o mundo vai te empurrando para as coisas, né? Tudo é pressa. E você está acumulado de um monte de coisa e você não tem tempo para Deus. Está errado. Está errado. Nem que você pegue lá e você comece a fazer um caderninho e você anotar as suas atividades do dia. E nesse caderno você mostra, não, tal hora eu vou orar e vou fazer. Você organiza o seu dia para fazer o negócio acontecer. Mas nada deve tirar esse momento meu com Deus. Nenhum compromisso, nada. Fico o dia inteiro na igreja. Chego 6 horas da manhã e saio meia-noite. Está errado esse negócio. Tem alguns equilíbrios aí. Ah, eu não consigo orar. Não. Nada substitui esse seu momento com Deus. Nenhuma atividade, nenhum ministério, nenhuma ocupação que você tem. Aridez, momentos de comunhão e bênçãos. Aqueles que dizem ser serenos ou bons são, na verdade, tempos propícios para armazenarmos alimentos para a caminhada no deserto, onde somos privados de tudo. É importante ressaltar que a aridez vem por falta de raízes na alma. Todos nós passamos por um deserto. Todos nós temos o nosso deserto. Passamos por isso. Todos nós. Mas é preciso restaurar, ter força, você se preparar para esses momentos. Não adianta chegar no deserto e não vai ajudar em nada. Você teve vários momentos, ninguém vive de momentos ruins na vida. Pelo menos com Deus ninguém vive, né? Ninguém vive com momentos que é só deserto a vida toda. Não tem isso. Você tem momentos bons na sua vida e esses momentos bons você deve tirar frutos e proveito para quando chegar nesse deserto. No fruto da oração. Falta de fé. Precisamos orar crendo que o que pedimos já recebemos. Quando relaxamos no zelo e no fervor, somos tentados a orar por orar, só para ver o que vai acontecer ou para testar o poder de Deus. A real oração é aquela que vem do coração humilde, que depende só do Senhor. A oração tem que ter fé. Não adianta eu pedir, não. Se Deus estiver me ouvindo, Ele vai fazer.
Então, se você sabe que Deus está te ouvindo, você sabe que Ele vai fazer. Então você tem fé que Ele vai fazer. Não é você pedir e falar, vamos ver se Deus vai fazer. Ou então você pede, né? Não, vamos ver se Deus faz mesmo. Não, quero 5 milhões. Pelo amor de Deus, eu tenho fé. Não pedir coisa, não, eu quero um jatinho. Para que raio você quer um jatinho, criatura? Só para morrer, cair no negócio. Às vezes a gente fica pedindo coisa para Deus que não tem sentido, fica gastando a oração com coisa nada a ver. E não alimentamos o nosso espírito, não alimentamos a nossa alma. Tudo Deus pode nos proporcionar através da oração, mas é preciso ter fé. Tanto no campo material quanto no campo espiritual. Mas é preciso ter fé. Quando você pede para Deus, você sabe que Deus vai fazer. Isso é ter fé. Nossa, mas eu estou vendo aqui, não parece que vai acontecer. Você tem que ter fé que vai acontecer. Ainda que você olhe e não pareça que vai acontecer. Está tudo ocorrendo para ser ao contrário. Mas se Deus te mostrou e falou que vai te dar, se está na promessa, se está na palavra e Deus te prometeu, pode pedir que Ele vai te dar. Mas tem que ter fé. Vou passar esse último aqui, uma pincelada só, que já deu aula. Condições para orar. Estar aflito. Isso significa ser impotente e descrente de si mesmo. Só podemos nos tornar homens e mulheres de oração quando formos totalmente dependentes do Senhor. Estar desamparado. Quando iniciamos um diálogo com o Senhor, é necessário reconhecer nossa situação diante dele. As pessoas e as situações nos decepcionam, mas Deus não nos decepciona. É preciso que reconheçamos nossa fraqueza e pequenez para que nossa oração seja agradável a Deus. Não tente agradar as pessoas com sua oração, agrade a Deus. Não é porque a pessoa que está do seu lado, ela ora, ou porque, sei lá, quem ora tão bonito, você quer orar igual ele. Não. Não ore para agradar ninguém, ore para agradar a Deus. A sua sinceridade na oração agrada a Deus. Estar atento nas promessas de Deus. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas do Senhor. Se alguém tem dúvida, conta aí, depois fala. Nosso problema é que confiamos em nossas capacidades e dependemos de emoções. Na oração devemos estar atentos em suas promessas. Está na Bíblia? Tá, é uma promessa de Deus? É, então eu posso ter. É fé. Isto é a fé. Eu posso pedir a Deus, Ele pode. Deus vai me confirmar que é para mim, é para você. Pode pedir que Ele é. Estar debaixo da cobertura do nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa receber um cheque assinado por Ele. Eita, beleza. Tornando-nos herdeiros de suas coisas. O que pertence a Jesus? Tudo pertence a Jesus. Tudo foi para Ele e por Ele. Então Jesus assinou o cheque. Está aqui, ó. Se você precisar, está aí, eu pago. As condições para recebermos o que pedimos é estarmos unidos a Ele, permanecendo nele, submetidos ao seu senhorio. Então veja bem aqui, não é que você tem o cheque na mão que você vai fazer o que você quer, tá? Não é bem por aí não. É aquilo que Deus coloca no teu coração. Se eu estou perto do Senhor e pergunto para Deus, Ele vai me falar. Senhor, eu posso ter isso aqui? Não pode, então beleza, eu vou lá. Eu creio que o Senhor vai ter. Isso é crer. Se eu tenho uma intimidade com Deus, Deus me fala. Se eu falo com Deus, Deus fala comigo. É assim que funciona. Orando com poder. Jesus disse: se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. A vida de Jesus foi repleta de oração e poder. Qual era a fonte do poder? Para respondermos a essa pergunta, faz-se necessário olharmos para a vida e missão, para a sua vida e missão. Jesus é a expressão mais clara do amor de Deus. Deixa eu dar uma pincelada rápida nisso aqui. Essa parte está querendo dizer o quê? Que Jesus, às vezes a gente acha que tudo que Jesus fez foi porque Ele era Deus. Mas Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele deixou sua natureza gloriosa para viver no meio de nós. Então tudo que Jesus fez, Ele fez como homem, pelo poder de Deus. Então, o que Jesus fez? O que Jesus fez no seu ministério, na sua missão,
foi justamente nos mostrar que tudo que Ele fez nós podemos fazer. Não, mas porque Ele era Deus, mas Ele também era homem. A única coisa que Jesus não provou foi o pecado. Mas Ele provou a dor, Ele provou a alegria, provou muitas coisas. Da mesma forma que nós. Não, mas Ele também. Nós podemos fazer o que Jesus fez. E ainda mais, porque Ele mesmo disse: se vocês crerem e estiverem unidos comigo, vocês ainda farão milagres maiores do que eu fiz. Isso é uma promessa. Isso eu posso obter. Aquilo que Jesus fez eu posso fazer. E ainda mais. Porque Ele me prometeu. Está na palavra. Lá embaixo, como ter uma oração de poder? Para ser um discípulo cujo poder na oração supere os combates do cotidiano, 3 coisas você precisa pedir ao Senhor. Ter uma fé inabalável, já disse isso. Ter uma oração perseverante. Quando a gente ora, acha que não está acontecendo, então a gente já desanima, não faço mais. Não, você tem que crer, você tem que manter, você tem que continuar, você tem que ser perseverante. Tem que ficar firme. Estar revestido do poder do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito irá nos conduzir. A palavra de Deus diz isso. Eu e você, nós não sabemos orar. A palavra vai dizer que quem dará testemunho de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso orar se o Espírito Santo não me conduzir. Será apenas palavras lançadas na vida. O Espírito Santo irá conduzir as nossas palavras até chegar aos ouvidos de Deus. Amém? Terminei. Gente, boa noite, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Beijo do gordo. Questionadas desta semana e pedir encarecidamente que quem está devendo